Bom, e o presidente Jair Bolsonaro recuou e hoje divulgou um novo decreto, nesta quarta-feira, referente ao porte de armas. Basicamente, as alterações anunciadas estão em relação ao veto ao porte de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns, além de mudanças também na prática do tiro por menores de idade e também no transporte da arma em voo. Claro que o decreto tem, enfim, várias outras alterações, outras mudanças, Esse assunto é um assunto muito complexo e para falarmos sobre este tema, nós recebemos aqui no Rio Grande em Movimento desta quarta-feira Dempsey Magaldi, que é consultor em segurança e também proprietário do Clube de Tiro Magaldi. Então, Dempsey, queria que o senhor falasse para a gente, referente a essas mudanças, o que o cidadão comum já pode perceber de acordo com esse novo decreto do presidente? Boa tarde. Boa tarde, Malu. Uma satisfação estar aqui conversando contigo e com os nossos telespectadores. Muito obrigada. Na verdade, o decreto ele estabelece agora uma série de regras bem mais claras e modifica algumas coisas que, ao meu ver, são absolutamente importantes e necessárias fazer essas modificações para atender a demanda daquilo que a sociedade, a adequação do que a sociedade quer e a adequação das normas e das regras. Então, agora o decreto ele estabelece a questão do porte de arma, que é uma questão muito polêmica, a questão do calibre 5.56, que é o fuzil que tanto se fala sobre, se levantou sobre essa questão. Então, assim, as modificações que existem agora nesta área é que esse novo decreto, ele define o que são armas de porte, o que são armas portáteis, e o que são armas de uso restrito, que são aquelas que não são acessíveis às pessoas para compra no comércio. Então, a arma de porte, ela é aquela arma curta, que pode ser manuseada e pode ser disparada com o emprego de apenas uma das mãos da pessoa. Armas de defesa, popularmente, o revólver e a pistola. As armas portáteis são aquelas armas que podem ser manuseadas com as duas mãos, normalmente necessitam das duas mãos, são carabinas, são espingardas, é o caso do fuzil, e que tanto se falou sobre isso na mídia ultimamente. Então, o fuzil agora, ele está definido para aquisição no comércio apenas para aqueles moradores de áreas rural. Então, ele não está mais aberto a todos. E ele, como é considerado uma arma portátil e não de porte, não se estabelece mais o porte para esse tipo de arma, que é o que a população, as pessoas questionavam, que as pessoas poderiam estar com esse armamento mais pesado de forma ostensiva e portando, não ostensiva, porque ele tem que ser discreto, o porte é velado, a regra estabelece isso, mas esta arma poderia estar nas ruas. Então, agora, existe uma regulamentação muito clara em relação a isso, restringindo apenas para o uso e o emprego em áreas rurais, ele poderá ser adquirido no comércio e poderá ser adquirido também pelos atiradores, pelos CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores. Então, e na verdade o decreto estabelece uma série de outras regras, ele especifica na questão do porte de arma, em vez de ter aquele critério discricionário de que simplesmente a autoridade policial avaliava a periculosidade da atividade profissional já prevista para porte de arma como atividades de risco na Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, agora o decreto define algumas funções, algumas atividades, enfim, atividades que são inerentes e consideradas como de risco. Então, não se tem restrição, se tem uma segurança jurídica muito melhor fundamentada, porque a pessoa comprovando aquela condição, o exercício da advocacia, o trabalhar do transporte de veículos, como a questão dos caminhoneiros para proteger as suas cargas em suas viagens, a questão do rural, a questão do R2, a questão das atividades que estão lá previstas dos agentes de segurança, de oficiais de justiça,
dessas pessoas, os guardas municipais e tal, as pessoas que precisam e demandam na sua atividade a necessidade de proteger os atiradores, que são os CACs, né, que se deslocam aos clubes de tiros, continua tudo isso assegurado, previsto, tanto o porte de trânsito quanto o porte da Polícia Federal, que é mais abrangente. Perfeito. E, Dempsey, referente à questão, enfim, da utilização do armamento, tu tens bagagem, experiência para falar isso para a gente. Qual é a tua avaliação, assim, a partir agora das novas decisões, das mudanças já colocadas pelo presidente em relação a porte, posse? As pessoas se sentem mais seguras ou há muito questionamento ainda em relação à utilização do armamento? Traz mais sensação de segurança para quem realmente quer usar ou não? É uma visão talvez um pouco, assim, vamos dizer, preliminar? Olha, eu acho que tu disseste muito bem, Malu, colocaste muito bem a questão da sensação de segurança. A arma, ela pode representar uma sensação de segurança para o seu usuário, desde que ele esteja devidamente treinado, habilitado e preparado para esse uso. E esse uso não se restringe tão somente às condições técnicas dessa pessoa. A pessoa pode ser um excelente atirador e pode fazer uma bobagem com a arma, por exemplo, usando numa situação imprópria, indevida, situação que não seria adequado para o emprego de arma, que pode proporcionar um risco para si e até para terceiros. Então, para que a pessoa tome uma decisão de tiro adequada, correta, né, ela precisa ter um curso de tiro, ela precisa ter uma instrução, uma orientação com relação aos procedimentos, aonde que essa arma deve estar, quando que ela pode ser usada no aspecto legal, jurídico e no aspecto comportamental. Ou seja, a gente diz sempre nos nossos cursos o seguinte, às vezes o menos pode ser mais. Sim. Então, se tu deixar de empregar a tua arma numa situação que não era evidentemente própria, este menos pode ser mais, porque ele pode preservar a tua vida. Então, a decisão do emprego da arma, ela tem que levar em consideração o cenário de risco. E esse cenário envolve, como envolve a área urbana, nós temos que ver se esse cenário é seguro para eu empregar a minha arma e se eu tenho como me proteger adequadamente numa área aberta. Então, por exemplo, numa área urbana, daqui a pouco eu vou procurar me aproximar de uma árvore, de um poste, de um automóvel, procurar uma ponto de proteção e não simplesmente frente a frente, cara a cara, puxar uma arma e enfrentar 2, 3 bandidos, às vezes armados e às vezes com um moita, que é aquele que está oculto na situação e que pode nos ferir. Então, quando o cidadão souber ter essa percepção e essa avaliação, ele vai usar essa arma corretamente, e essa arma vai proteger e vai defender a vida dele e de terceiros também, né? Mas ele tem que conseguir avaliar o cenário, é importante a avaliação desse cenário para ter um emprego adequado, correto, né? Nós não queremos de forma alguma que a nossa sociedade seja um bang-bang, nem que isso estabeleça, essa regra e esses decretos estabeleçam um confronto entre bandidos e mocinhos, né? Nós entendemos, inclusive, que a maioria das vezes em que o porte de arma, com o porte de arma, a arma é empregada, ela é empregada na maioria das vezes no sentido de conseguir conter, inibir e desestimular uma ação criminosa. No momento em que tu demonstra que tu está apto a te defender, que tu está atento e que tu é capaz de deter aquele suspeito, o crime, o assalto, o roubo, ele não se concretiza e acaba com isso não havendo confronto. Mas para isso ele tem que te perceber como uma pessoa não frágil e indefesa. Ele tem que te perceber como uma pessoa habilitada, capaz de se defender e com condições de se defender, com os recursos para se defender. Então ela não vai ser atacada. Na maioria das vezes em que o efeito porte de arma pode funcionar, não é nas situações de confronto. O confronto, ele é uma exceção, Malu. Ele deve ser uma exceção à regra. A maioria das vezes nós conseguimos conter um impulso de um suspeito de forma a demonstrar para ele que nós não somos frágeis e não estamos ali disponíveis, nós temos condições de nos defender. Isso vai fazer uma grande modificação. Não são os confrontos propriamente dito, mas esta questão, sempre que nós pudermos deixar isso evidente, nós criamos a vantagem. Porque qual é a vantagem do assaltante? É nos surpreender. Sim. Ele surpreende a vítima. Ele é de surpresa mesmo, Exato. né? Então, numa situação de
em que estamos vulneráveis, né? Exato. Se tu tiver armado, mas tu for surpreendido, né, e tu for dominado por essa situação, não se recomenda sacar uma arma, fazer o uso dessa arma, o emprego dessa arma para se ter um confronto. É uma situação de alto risco de desvantagem. Agora, no momento em que a arma, quem porta a arma, exige tanta atenção quanto a quem dirige um veículo, quanto a quem pilota uma aeronave. É uma atividade, é um momento em que exige daquele usuário um grau de atenção muito específico. Então, tu tens que perceber as situações de vulnerabilidade e conseguir tratar essas situações, demonstrando, se for o caso de haver uma suspeita, demonstrando sim que tu estás armado, que tu estás em condições de te defender, e com isso não haverá o confronto, não haverá o ataque, não haverá o crime. E esse é o propósito principal, o grande objetivo. Agora, se houver a necessidade, a pessoa tem que estar treinada, preparada. O curso de tiro ele é muito abrangente, ele qualifica a pessoa em relação à prevenção, a medidas de prevenção, comportamento para que as pessoas possam corrigir hábitos e condutas. Às vezes é a saidinha de banco, às vezes é uma entrada e uma saída de uma garagem, que as pessoas são surpreendidas. Se nós corrigirmos esses comportamentos, até o uso de um telefone celular numa via pública te torna vulnerável, porque a pessoa o assaltante ele se aproveita daquele momento da distração contigo ao celular e ele te aborda. Então, quando ele percebe a tua vulnerabilidade, ele pode te abordar e vai continuar te abordando. O que não pode é a pessoa andar armada e continuar sendo vulnerável, achando que está com tudo resolvido. Com certeza. Dempsey, muito obrigada pelas informações, por ter trazido todos esses detalhes. Muito importante também ter levantado agora aqui nessa última reflexão da entrevista, né, de termos a questão das percepções. Não é só simplesmente ter ali, né, o porte de arma, enfim, mas tem toda uma percepção, afinal a segurança é em primeiro lugar sempre. Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista aqui no Rio Grande Movimento.